Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e a todos que assistirão esta gravação mais tarde. Hoje, temos um tema bastante intrigante e repleto de lições: a história de Sodoma e Gomorra. Vamos mergulhar nos detalhes dessa narrativa bíblica, explorar seus personagens principais e fazer conexões com o mundo moderno, buscando entender as lições morais que podemos extrair desses acontecimentos antigos. Antes de começarmos, pedimos que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E já deixe seu like no vídeo para chegarmos a mais pessoas. Obrigado e vamos lá! A história de Sodoma e Gomorra. Escrito por Moisés em Gênesis 18, 16, 19 e 29. E os homens se levantaram dali, e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E o Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou a fazer, havendo de ser Abraão em uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra. Porque eu o conheci, sei que mandará a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora, e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim, e se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens, e foram até Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de te fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio e que seja o justo tratado como ímpio, nunca faças tal. O juiz de toda a terra, não há de fazer o que é justo? Então respondeu o Senhor: Se acharem Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar a meu Senhor, ainda que sou pó e cinza, talvez faltem de 50 justos 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E voltou a falar-lhe, e disse: Talvez se acharão ali 40. E respondeu: Não o farei por causa dos 40. E disse: Não se ire agora meu senhor, se falar, talvez se achem ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora que me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: Não se ire agora meu senhor, se falar somente uma vez, talvez se achem ali 10. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão se voltou a seu lugar. Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao cair da tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se a recebê-los, e inclinou-se até o chão, e disse: Agora, pois, meus senhores, vos rogo que venhais à casa de vosso servo e vos hospedeis, e lavareis vossos pés, e pela manhã vos levantareis, e seguireis vosso caminho. E eles responderam: Não, que na praça nos ficaremos esta noite. Mas ele insistiu com eles muito, e se vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu pães sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho, e chamaram a Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Tira-os a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles à porta, e fechou as portas atrás de si, e disse: Eu vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. Eis aqui agora eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Eu as tirarei fora para vós, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a estes homens não façais nada, pois que vieram à sombra de meu telhado. E eles responderam: Sai daí, e acrescentaram: Veio este aqui para habitar como um estrangeiro, e haverá de levantar-se como juiz? Agora te faremos mais mal que a eles.
e faziam grande violência ao homem, a Ló, e se aproximaram para romper as portas. Então os homens estenderam a mão, e meteram a Ló em casa com eles, e fecharam as portas. E aos homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, feriram com cegueira, mas eles se cansavam tentando achar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, e teus filhos e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-o deste lugar, porque vamos destruir este lugar, porquanto o clamor dele subiu demais diante do Senhor. Portanto o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, os que haviam de se casar com suas filhas, e lhes disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas pareceu a seus genros como que se ridicularizava. E ao raiar a alva, os anjos davam pressa a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, e teus 2 filhas que se acham aqui, para que não pereças no castigo da cidade. E demorando-se ele, os homens pegaram por sua mão, e pela mão de sua mulher, e pelas mãos de suas 2 filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E foi que quando os tirou fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes atrás de ti, nem pares toda esta planície, escapa ao monte, não seja que pereças. E Ló lhes disse: Não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora achou teu servo favor em teus olhos, e engrandeceste tua misericórdia que fizeste comigo dando-me a vida. Mas eu não poderei escapar ao monte, não seja caso que me alcance o mal e morra. Eis que agora esta cidade está próxima para fugir ali, a qual é pequena, escaparei agora ali, não é ela pequena, e viverá minha alma. E lhe respondeu: Eis que recebi também tua súplica sobre isto, e não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te ali, porque nada poderei fazer até que ali tenha chegado. Por isto foi chamado o nome da cidade, Zoar. O sol saía sobre a terra, quando Ló chegou a Zoar. Então choveu o Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu as cidades, e toda aquela planície, com todos os moradores daquelas cidades, e o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou atrás, às costas dele, e se tornou estátua de Sai. Subiu Abraão pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor, e olhou até Sodoma e Gomorra, e até toda a terra daquela planície olhou, e eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno. Assim foi que, quando destruiu Deus as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão, e enviou fora Ló do meio da destruição, ao assolar as cidades onde Ló estava. Contexto histórico. Começamos em Gênesis 18, onde 3 anjos visitam Abraão. Essa visita não é apenas um gesto de cortesia divina, é um prelúdio para a revelação de um julgamento iminente. E os homens se levantaram dali, e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles para os despedir e Gênesis 18:16. Aqui, Deus compartilha com Abraão seus planos, demonstrando a confiança divina na justiça de Abraão e em seu papel como líder espiritual e moral. Este trecho de Gênesis 18 é fundamental para entender não apenas a narrativa de Sodoma e Gomorra, mas também a relação especial entre Deus e Abraão. A visita dos 3 anjos a Abraão serve como um momento crítico de comunicação divina e estabelece Abraão como uma figura central na execução dos planos de Deus na terra. Primeiramente, a presença dos anjos em si já é significativa. Eles não aparecem apenas para compartilhar uma refeição ou oferecer uma visita de cortesia. Eles são mensageiros de uma revelação muito mais profunda e grave. Este encontro é um prelúdio para o anúncio do julgamento sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, marcando como um momento de transição crucial onde o divino intercepta diretamente o humano. Quando os anjos e Abraão se levantam e olham na direção de Sodoma, isso simboliza não apenas uma observação física, mas também uma avaliação moral e espiritual das ações das cidades. É um gesto carregado de significado, preparando Abraão para o papel que ele desempenhará em breve. O fato de Deus decidir compartilhar seus planos com Abraão antes de agir também é de enorme importância.
Isso demonstra a estima e a confiança que Deus tem em Abraão. Deus vê Abraão não apenas como um seguidor fiel, mas como um líder justo e moral que é capaz de entender e potencialmente influenciar os eventos divinos. É uma interação que destaca o conceito de aliança entre Deus e Abraão, onde Abraão não é apenas um receptor passivo das promessas divinas, mas um participante ativo nos planos morais e éticos de Deus. Essa confiança é ainda mais evidenciada quando Deus pondera em Gênesis 18, 17 e 19, "E esconderia eu de Abraão o que estou para fazer?" Deus considera Abraão como um agente de justiça, que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Isso ressalta não apenas a posição de Abraão como patriarca e líder, mas também como um educador e perpetuador dos valores divinos. Este momento é crucial para entendermos como os líderes espirituais são vistos nas escrituras bíblicas. Eles são pontes entre o divino e o terreno, encarregados não apenas de seguir, mas de liderar com justiça, transmitindo os caminhos do Senhor às gerações futuras. A conversa entre Deus e Abraão nos faz refletir sobre como os líderes de hoje podem olhar para os exemplos bíblicos para guiar com justiça e integridade, sempre conscientes das responsabilidades que acompanham o conhecimento dos planos divinos. O que se segue é um diálogo fascinante entre Abraão e Deus. Abraão, conhecendo a iminente destruição de Sodoma e Gomorra, intercede pelas cidades: "Indestruirás também ao justo com o ímpio?" Este momento é crucial. Ele questiona Deus, buscando preservar a vida, caso haja justos na cidade. Através dessa interação, Abraão nos ensina sobre a importância da compaixão e da justiça, mesmo quando confrontados com a maldade. Abraão, ao tomar conhecimento dos planos de Deus para destruir Sodoma e Gomorra, entra em um processo de intercessão pelas cidades, marcando um momento significativo de diálogo entre humano e divino. Este trecho revela várias camadas de significado. Intercessão e justiça. A pergunta de Abraão: "Indestruirás também ao justo com o ímpio?" Não é apenas uma questão de curiosidade ou desafio, mas reflete uma profunda preocupação com a justiça. Abraão não aceita passivamente o julgamento divino, mas participa ativamente, buscando compreender e influenciar o curso das ações de Deus. Isso mostra que, na tradição bíblica, questionar e dialogar com Deus não é apenas permitido, mas é parte integrante de uma relação madura e comprometida com o divino. Compromisso com a vida. O ato de interceder por Sodoma e Gomorra também destaca a compaixão de Abraão, não apenas pelos justos, mas pela possibilidade de redenção dos ímpios. Ele tenta salvar as cidades não apenas com base na presença dos justos, mas também, implicitamente, apela à misericórdia divina para todos os seus habitantes. Esta é uma mensagem poderosa sobre o valor da vida e sobre a responsabilidade de lutar pela salvação dos outros, mesmo quando parece que eles estão além da redenção. Deus como justo juiz. A resposta de Deus às perguntas de Abraão também é reveladora. Deus se mostra aberto ao diálogo e disposto a reconsiderar o castigo, caso encontre justos na cidade. Isso reforça a concepção de Deus como um juiz justo, que não deseja a destruição dos inocentes junto com os culpados. Essa interação ressalta que, mesmo dentro da onisciência divina, há espaço para a justiça ser discutida e reavaliada. Ensinamentos éticos para os tempos modernos. Este diálogo entre Abraão e Deus nos ensina que devemos sempre buscar a justiça e a misericórdia, questionar as injustiças e nos posicionar em favor da vida. Em um mundo cheio de complexidades morais, a postura de Abraão é um modelo de como podemos lidar com dilemas éticos, mantendo sempre o diálogo aberto e buscando soluções que promovam a justiça e a compreensão. Analisando o nosso mundo atual, não é difícil encontrar situações onde injustiças ocorrem e inocentes sofrem. A coragem de Abraão de dialogar com Deus pode inspirar ações modernas de advocacia e intercessão social, onde lutamos por justiça e misericórdia, tentando equilibrar a balança em cenários de opressão e corrupção. A chegada dos anjos a Sodoma. Os anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló, que os hospeda em sua casa, demonstrando hospitalidade em um ambiente hostil. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade,
Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? A reação da cidade a esses forasteiros revela a profundidade de sua depravação e falta de moralidade, algo ainda visto em sociedades atuais que rejeitam o diferente e o desconhecido. A decisão de Ló e as consequências. Ló enfrenta um dilema moral terrível ao oferecer suas filhas para proteger seus convidados, uma decisão que nos choca e nos faz questionar os valores e as pressões enfrentadas por ele. Este momento destaca o conflito entre a cultura e a moralidade individual, um debate ainda presente nas discussões éticas contemporâneas. A destruição de Sodoma e Gomorra é um ato de julgamento divino, mas também de salvação para Ló e sua família, exceto sua esposa, que olha para trás e se transforma em uma estátua de sal e escapa por tua vida. Não olhes atrás de ti. Este episódio serve como uma poderosa metáfora para a necessidade de avançar e não se prender ao passado quando buscamos redenção e um novo começo. Outras referências. Existem várias referências a Sodoma e Gomorra além do relato em Gênesis 18 e 19, onde a destruição das cidades é detalhada. Essas cidades frequentemente são mencionadas na Bíblia como exemplos de grande maldade e consequente punição divina. Aqui estão algumas outras passagens que mencionam Sodoma e Gomorra. Isaías 1:9-10. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Sodoma e Gomorra são usadas como comparações para descrever a rebeldia e corrupção de Israel. Isaías faz uma chamada ao arrependimento, comparando o povo de Israel aos habitantes dessas cidades condenadas. Ezequiel 16:49-50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso me desfiz delas, conforme você viu. Esta passagem explica os pecados de Sodoma, mencionando orgulho, excesso de comida, e indiferença para com os pobres e necessitados como as iniquidades que levaram à sua destruição. Mateus 10:14-15. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Lucas 10:10 de dezembro. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Nos evangelhos, Jesus menciona Sodoma e Gomorra ao instruir seus discípulos sobre como lidar com as cidades que não os recebem ou ouvem suas palavras. Ele diz que será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Pedro 2:6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro usa Sodoma e Gomorra como exemplos de como Deus pune os injustos e aqueles que seguem caminhos corruptos, servindo como um aviso para os leitores. Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Similarmente, Judas usa Sodoma e Gomorra como exemplos para ilustrar o julgamento divino sobre aqueles que vivem de maneira imoral e se entregam à depravação sexual. Conclusão e reflexão moral. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre punição. É sobre escolhas, consequências e a constante oportunidade de redenção. Nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a princípios éticos e morais, mesmo em face de grandes desafios. Convido todos vocês a refletirem: como podemos, hoje,
Aprender com Abraão e Ló? Como podemos melhor interceder por justiça e agir com compaixão em nosso mundo? Obrigado por estarem conosco nesta exploração profunda de uma das mais complexas histórias bíblicas. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais discussões como esta. Deixem seus pensamentos e comentários abaixo. Fique agora com alguns salmos e orações para reflexão. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.